Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. Ele que é um dos líderes do Movimento Brasil Livre. Por falar em MBL, o MBL vai virar um partido? É uma discussão que a gente está tendo internamente, né? Se vale a pena a gente se tornar um partido, se não vale a pena. A minha posição pessoal é de que a gente só deve se tornar um partido se o sistema eleitoral mudar ou para distrital puro ou para distrital misto, né? Porque eu acho que hoje a gente não tem estrutura, não seria politicamente viável a gente disputar uma eleição proporcional de lista aberta, como funciona hoje, que você precisa ter um monte de vereador, um monte de prefeito para fazer uma chapa para deputado estadual e outra chapa para deputado federal. Eu não acho que a gente tenha essa organicidade ainda. Acho que se a gente for um partido político, seria um partido de quadros, e num partido de quadros o melhor ambiente possível é que o ambiente em que a eleição proporcional, em que a eleição para o legislativo é majoritária, ou seja, você tem debate para deputado, para vereador, assim como você tem para prefeito ou para presidente da República, né, ou para governador, que não é o caso hoje. Mas tem outras lideranças do movimento que defendem que a gente, no atual sistema, já se torna um partido político. Né? Agora, conta aqui para a gente ali como é que foi os bastidores. Veja bem, ali no final, na metade do governo Dilma, vários movimentos apareceram. O MBL foi um deles. Vem para a rua, né? O movimento que acabou chamando... Como é que foi ali a articulação daquelas grandes passeatas, sem uma organização orgânica? Organização assim, orgânica, eu diria que parece... Mas é porque sempre as organizações de eventos no Brasil tinham financiadores poderosos, né? Pagamento de carro de som, isso fica caro. Pagamento de carro de som, estratégia de publicidade e tal. Como é que foi os bastidores ali desse movimento que explodiu no Brasil? Eu acho que foi muito um fenômeno de rede social, né? Uma coisa muito das pessoas se sentirem responsáveis por aquilo, estarem indignadas, né? Foi uma conjunção de fatores. Você teve a explosão de rede social, né? Um uso que não tinha precedentes no Brasil, que é um dos países mais consomem rede social. Conjuntura econômica, lembra que à época o preço do combustível era uma questão muito discutida. A eclosão da Operação Lava Jato também, ali no segundo semestre de 2014. O clima de polarização pós-eleição. Então, tudo uma conjunção de fatores que contribuiu muito para que as pessoas se interessassem mais do que nunca por política, né? Para que as pessoas debatessem mais. Mas os partidos não perceberam isso? Eu acredito que não. É possível. Eu acredito que não. Eu acredito que os partidos estavam numa desconexão muito grande com o sentimento popular. Eu me lembro, no primeiro ano, o sacrifício que foi para a gente conseguir fazer com que um deputado do PSDB, 2013, partido de oposição, se declarasse favorável ao impeachment. Foi em 2013, lá ainda nas manifestações que começaram, né, esses movimentos? O MBL especificamente foi no final, foi em novembro de 2014. Então quando já estava ali, já vinha... Mas o Vem Pra Rua começou antes, O Vem Pra Rua começou antes. Mas o PSDB ajudou muito vocês ali na organização no início, né? Na organização no início... Pelo contrário, Trindade... Quem foi que ajudou mais? Foi o Democratas? Atrapalhou. Mas no quê? Na mobilização popular foi raça, assim, foi a gente mesmo. Foi na rede social mesmo. Rede social, indo no metrô, de madrugada colando lambi-lambi em poste, indo às 18 horas na Sé, em que tem milhões de pessoas passando, divulgando manifestação, puxando cartaz e tal. Na articulação foi outra história. Agora, o que a gente teve... A primeira pessoa, pouquíssimas... Assim, o primeiro partido político a falar que impeachment é golpe não foi o PT e não foi nenhum partido da base, foi o PSDB. Foi o PSDB que depois que a gente organizou a manifestação do dia 15 de março... O Fernando Henrique foi contra, a cúpula do partido era contra. No dia 15 de março, a gente organizou a manifestação. No outro dia, artigo do senador Aloysio Nunes para a Folha de São Paulo falando que não tinha base jurídica e que era golpe. Ou seja, não foi nem a Dilma que começou com essa história de golpe, foi o PSDB. Então, a gente sofreu uma pressão gigantesca da oposição que tinha aquela tese de vamos entrar com uma ação no TSE. Né? Tinha duas alas da oposição. Uma ala, vamos entrar com ação no TSE, outra ala, vamos deixar a Dilma sangrar até 2018. Mesma coisa que fizeram no Mensalão, né? Que aí depois deu muito certo. Veio a Dilma no primeiro mandato e a Dilma no segundo mandato. Né? Sangrou tanto que se elegeu duas vezes. Então, o Lula duas vezes e a Dilma duas vezes. O Mensalão foi o Lula. Deputado, eu acho o impeachment assim meio antigo, meio... esquisito, não tinha uma legislação. Eu acho que o Congresso devia discutir uma legislação longe de um problema para tirar um presidente, um governador e um prefeito que não estivesse desempenhando bem. Não seria o impeachment, que o impeachment ficaria para caso de crime,
né, de um crime de responsabilidade. Então, o que eu vejo hoje é que, às vezes, fica buscando uma desculpa e tal. A lei não tinha que prever uma maneira de tipo, porque ninguém elege um ditador por 4 anos, né? Elege um representante. Se ele não é mais representante, ele sai. Isso, perfeitamente. Uma janela, uma porta, não sei se é bem janela ou porta de saída. Perfeito. Eu defendo o parlamentarismo. Então, a partir do momento que o chefe de governo perde a maioria, abraço. Não é nem se o cara não tem governabilidade, ou se ele não tem a popularidade suficiente para manter o apoio no Congresso Nacional, vai embora. Se forma outra coligação, outro governo, não conseguiu formar outro governo, dissolve o parlamento, nova eleição. É porque é uma cultura de que quando eleito ganha um presente, aquilo é dele, o mandato não é do parlamentar. Exatamente. Você descreveu perfeitamente como é a sensação de um detentor de mandato hoje no Brasil. O mandato é dele. Aí eu nomeio quem eu quero, meus parentes. Não, exatamente. Quando eu ganhei a eleição, o pessoal, não, Kim, mas é isso, não é que eu falei, gente, eu ganhei eleição, eu não ganhei na loteria. Calma, o que é isso? Muita calma nessa hora. Mas a quem acha melhor ganhar uma eleição do que a loteria. Não, tem um ditado na Câmara, famoso, você deve conhecer, você acompanha a Câmara faz muito tempo, né, de que o Senado, né? O Senado. O Senado é melhor que o céu, porque para ir para o céu você precisa morrer, para o Senado não. Né? É a grande confraria, né, o Senado. Agora, qual é o seu projeto? O senhor pretende disputar a prefeitura ou pretende exercer o mandato até o final? Qual é o seu projeto político, se é que já tem algum? Eu, pessoalmente, gosto bastante do poder legislativo. Não tenho perspectiva de disputar nem prefeitura, nem governo do Estado, nem presidência da República. Eu gosto do poder legislativo, disputei a presidência da Câmara, acho que pois seria... Como é que foi esse negócio da presidência da Câmara? Porque teve gente que virava para mim, para o Zé Maria, e dizia assim, olha só, ele mal chegou aqui, já quer sentar na primeira janelinha do ônibus, já quer dirigir o ônibus. Para você ver como o Zé Maria está correto quando ele diz que as pessoas veem um mandato ou um cargo como se fosse parte do seu patrimônio, né? Ou seja, as pessoas não veem a presidência da Câmara como uma responsabilidade enorme, como um fardo a se carregar. Veem como um privilégio. Já quer sentar na janelinha. Para mim, quem falou isso já está demonstrando o próprio caráter de que se vê na presidência da Câmara como uma pessoa que senta na janela e não como uma pessoa que tem na sua mão o destino dos 205 milhões de brasileiros. Então, se o cara os parlamentares, principalmente o Centrão, falou muito isso, né? Chegou agora, moleque, já quer sentar na janelinha. Eu falei, se para você é janelinha, para mim é praticamente uma guilhotina, mas que eu estou disposto a levar em frente. Para mim, o mandato também eletivo não é nenhum prêmio, assim. Estou ganhando menos do que eu ganharia na iniciativa privada, estou tomando mais processo do que tomaria na iniciativa privada. Já tem muito processo? Tomando mais do que anos de vida. Estou tomando mais pedrada do que... Por causa tudo que eu falo, determinada pessoa tem posição canalha, determinada pessoa tem determinado processo e é bandido por causa disso. Aí já era, já chega no tribunal, já abre a geladeira do desembargador, já pega uma Coca-Cola, porque está acostumado já. Mas, enfim, eu vejo como efetivamente uma coisa que você... Não quero pagar aqui de... eu estou aqui pelo povo, né? Mas, efetivamente, eu vejo como uma responsabilidade, como uma... Eu não vou falar missão também, que é uma palavra muito forte, acho, para isso, mas como um fardo a ser carregado, uma responsabilidade a mais, né? O peso de você tomar uma decisão. Uma coisa é eu ter uma empresa e eu tomar uma decisão que eu sei que vai interferir no meu mercado, nos meus funcionários, etc. Tem uma responsabilidade X. Outra coisa é eu estar tomando uma decisão que pode... Eu posso fazer uma besteira gigantesca. Eu tenho 23 anos de idade e estou influenciando a vida de 200 milhões de brasileiros. Né? Então, é uma... Não vou dizer amarra, mas é um peso que se sente. Né? Então, tem que estudar, né, os assuntos. Exatamente. No mínimo, você precisa saber o que está votando, que é, infelizmente, uma coisa que eu observo com indignação. O deputado chegar correndo no plenário, olhar para o painel, falar, é sim, é não, é obstrução. O que está votando? Pergunta para a gente. E sabe que eu fico... não sabe nem o que está votando. Sabe que eu fico mais bravo que o pessoal... Pergunta para o jornalista. Vem cá, que meu partido está votando como aí? Não, e tem os parlamentares que ainda depois, alguns da velha guarda, que chegam e falam, ô Kim, eu tô apanhando, porque você que é o deputado da internet aí, né, de rede social, eu tô apanhando muito lá no Twitter porque eu votei um negócio lá. O que eu votei que eu tô apanhando? Eu falei, meu Deus, você ganha 30 mil reais para você saber o que você tá votando, no mínimo. Né? Você tem uma estrutura, você tem assessoria, você tem liderança, tem a consultoria da casa, que é excelente. Antes eu tinha a percepção de que todo mundo que trabalhava na Câmara era vagabundo, mas não, tem uma gente muito qualificada, muito trabalhadora, corpo técnico maravilhoso na Câmara dos Deputados. Eu já tô até abusando deles. A consultoria, mas é para isso, é para assessorar os parlamentares.
despeja e fala, prega para mim que eu quero aprender, que vocês estão aqui há 30 anos tratando desse assunto. E excelente, sim, você tem toda a estrutura para você, no mínimo, saber o que você está votando, com alguma profundidade. O que te assusta lá na Câmara, assim? Você quer que eu comece? Quanto tempo tem um programa? Hoje eu ouvi um deputado que ficou assustado quando o Paulo Guedes disse, né, que as aposentadorias dos servidores da Câmara, dos funcionários da Câmara, são maiores do que as aposentadorias dos deputados. Hoje tem vários funcionários da Câmara que ganham mais. Mas o que lhe assusta? O que me assusta? Mas, primeiro... já que não dá tempo de falar tudo. Mas é muita coisa. Eu não consegui nem ainda organizar na minha mente. É uma casa feita para não funcionar. Uma lista de prioridades, assim. Mas, não, uma coisa assustadora, né, que muito provavelmente quem está assistindo não sabe. Desde o início da legislatura, a nossa pauta semanal de votação em plenário é praticamente a mesma. A gente não avançou na pauta de plenário. A gente está votando requerimento de obstrução. Não sei o quê. É toda semana. Antes eu fazia... Deputado, mas aí eu acho uma coisa positiva. Porque aquele plenário, quando vota, pelo amor de Deus. Isso é outro ponto também que eu mudei completamente a minha visão. Antes eu pensava, problema do país é que o deputado não trabalha. Não, o problema do país é que o deputado trabalha muito. Se aprovasse uma lei por semana, nossa eu vejo lá a proposta, não, vamos acabar com o recesso de dezembro, de julho. Eu falei, não, gente, eu pago para deputado ficar em casa. Eu pago, porque quando lota a casa, quando lota a comissão... Assim, não quero demonizar o parlamento, faço parte do parlamento, sou contra a demonização da política, mas não é a gente, enquanto o cidadão continuar, isso é culpa do eleitor também, porque enquanto o cidadão tiver como critério de avaliação do deputado a quantidade de leis que ele aprova, o parlamento vai ser uma porcaria, porque a gente vai aprovar como a gente aprovou a semana retrasada, ou um projeto de lei lá um dia, uma sessão solene para comemorar o aniversário do milésimo gol do Pelé, em vez da gente efetivamente aprovou outro dia o dia do pudim, em vez da gente efetivamente, só para depois chegar no final do ano eu aprovei 200 leis, tá, essas 200 leis atrapalharam, criaram um custo, qual o custo que elas geraram? E aí? Enquanto esse for o critério de avaliação do eleitor, o parlamento vai ser essa fábrica de leis e não é para ser fábrica de leis. Pelo contrário, para mim, quanto mais eu barrar a lei, mais feliz eu estou. Eu me lembro da aprovação de uma lei criando o Dia Nacional do Forró e como o grande patrono Luiz Gonzaga. Aí estava votando o Gabeira, assim, que tem uma coerência irritante, né? Coerência irritante é bom. Chegou lá e disse, não, mas o Luiz Gonzaga não tem nada de forró, não era baião? Aí ninguém sabia a diferença de baião para forró. Tá vendo? Nem isso. Mas é isso, olha, deputado, foi uma conversa muito boa, essa é uma fala aqui no Frente a Frente, essa mesa redonda, que a gente fala tudo e o deputado, com a maior transparência, veio aqui fazer todas as perguntas. Muito obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade e sempre que quiser estou à disposição. Acho que é obrigação do parlamentar. Já tem o convite para o senhor voltar. Não, é obrigação do parlamentar prestar conta e falar o que está acontecendo, né? É de interesse público. Mas com essa transparência são poucos. Muito obrigado. Obrigado, Denise, minha parceira aqui de sempre, nessa mesa redonda do Frente a Frente. Maria. Mais um Frente a Frente. Semana que vem a gente está aqui de novo. Obrigado, deputado. Obrigado para você que nos assistiu. E uma boa noite, né, Zé? Amanhã a gente está aqui de novo. Amanhã tem mais confusão lá na Câmara, tem Paulo Guedes. Olha, de tédio a gente não vai morrer aqui, não. A gente tem muito material de trabalho. Eu queria agradecer e dizer que é assim mesmo. Presta atenção na política. A política anda por aí e definindo a sua vida. Não importa se você está do lado do Olavo de Carvalho, se é Olavete ou militar. Mas, no final, tudo dá certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou no final. Muito bem, muito obrigado, muito boa noite. Fique agora com um programa muito bom aí, o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado.